Pessoal, bom dia a todos, bom dia, bom dia. O tema da nossa aula de hoje é força elástica, certo? Hoje nós vamos falar sobre força elástica. Vamos lá? Apresentação de slides e documentos. Bom, olha só, a força elástica é uma força que surge toda vez que nós tivermos a presença de corpos com propriedades elásticas, certo? O que seria isso? Corpo com propriedade elástica. É aquele corpo que, ao ser deformado, ele tenta retornar para a sua situação inicial. Então, um exemplo muito bom, mola, certo? Então, você vai lá, estica a mola, e ao abandonar, ela tenta voltar para a posição inicial, certo? Estou falando tenta, porque às vezes você pode puxar demais e o cara romper definitivamente as ligações. A gente não vai trabalhar com esse caso aqui, tá? Esse caso não vai aparecer para a gente, em que o corpo passa do ponto de ruptura, beleza? Então, no nosso caso, os caras vão retornar ao inicial, tudo bem? Exemplos, gente, de corpos com propriedades elásticas. Molas, elásticos, né? Os ossos são um ótimo exemplo. Eu já vi isso cair em vestibular. Então, a pessoa ia lá e saltava. Ele queria saber qual era a deformação da tíbia quando ela caía no chão, certo? Então, os ossos também têm propriedade elástica. Obviamente, não é uma mola que aguenta muito desaforo, certo? Mas que deforma um pouquinho, deforma, certo? Por favor, quando falar em força elástica, isso não quer dizer necessariamente mola, certo? Tá? É todo o corpo com propriedade elástica, certinho? Tudo bem? Então, forças feitas por molas ou feitas em molas e outros materiais elásticos, força elástica, beleza? Então, beleza, então vamos começar. Nós vamos falar então sobre a lei de Hooke, que é a lei que rege os corpos com propriedades elásticas, certo? Então, vamos lá. Gente, vamos supor que você tem uma mola. Tá? Eu vou chamar o comprimento inicial dela de L0, beleza? Uma extremidade da mola está livre e a outra extremidade está fixa à parede, certo? Então, você tem uma mola, comprimento inicial L0, uma extremidade livre e outra extremidade fixa, certinho? Beleza. Aí você vai lá e vai puxar a mola. Eu desenhei a mãozinha, ótimo, minha mão. Aí, vamos supor que quando você estica a mola atinge um comprimento final L, certo? Então, o comprimento inicial L0, o comprimento final L. Pessoal, esse tanto que a mola estica, esse tanto que a mola esticou, é chamado de deformação, representado pela letra X. Então, a deformação é o tanto que a mola estica. Ou então, se você tivesse apertado, seria o tanto que a mola contrai, beleza? Aqui no nosso caso, acho que fica bem óbvio que o X ele é dado por L menos L0, certo? Ele é o comprimento final menos o comprimento inicial. Gente, se a mola tivesse sido apertada, seria o contrário, né? O X seria L0 menos o L, porque a gente trabalha com X positivo, certo? Beleza? Bom, aí você foi lá então, fez uma força na mola para baixo. Vamos chamar essa força de F. Gente, força que atua em mola, força elástica. Então, essa força F aqui é uma força elástica, certo? Beleza? E continuando. O que eu quero agora? Eu quero separar os corpos e marcar todas as forças envolvidas aqui, certo? Então, você tem mãozinha com mais força, mola e teto, beleza? Aí, vamos lá. Gente, a mãozinha, ela puxa a mola para baixo, não é isso? Uma força F. Lembra que F é uma força elástica, né? Que atua em mola. E a mola, por reação, puxará a mãozinha para cima. Força elástica também, né? Porque força que atua em mola e força que mola faz em alguém, força elástica. Aquelas duas forças, elas são para essa reação, né? A primeira é a força que a mãozinha faz na mola. A segunda é a força que a mola faz na mãozinha, certo? Então, elas formam uma reação. Elas têm que ter o mesmo valor, mesma direção, sentidos contrários, atuam em corpos diferentes. Uma é na mãozinha, a outra é na mola, certo? Beleza? Bom, aquele menos ali é para indicar sentido contrário, certo?
Beleza. Gente, quando você puxa a mola, o que que a mola faz com o teto? Ela vai lá e puxa o teto para baixo, não é assim? E o teto, por reação, puxa a mola para cima, tudo bem? Aí agora o que eu quero questionar é o seguinte: se essa força aqui embaixo é F, lá em cima também será F, no caso menos, né? Só para indicar sentido contrário. Essa é a pergunta. Se lá embaixo é F, lá em cima terá o mesmo valor, sim ou não? A resposta é sim. Sim. Por quê? Porque a gente trabalha aqui no ensino médio com caso particular de mola, chamada de mola ideal, certo? O que é uma mola ideal? Uma mola ideal, gente, é uma mola de massa desprezível, certo? Massa desprezível, tudo bem? E que não perde suas propriedades elásticas. Você pode esticar à vontade. Estica, contrai, não perde as propriedades elásticas, certo? Beleza? Gente, se a mola é ideal, então a massa dela tende a zero, certo? A massa dela tende a zero. Aí, o que que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é igual a massa vezes aceleração, não é isso? Gente, se a massa é zero, zero vezes A vai dar zero. Conclusão, a força resultante tem que ser um vetor nulo. Então, gente, pelo amor de Deus, em toda mola ideal, a força resultante tem que ser nula. Então, o que isso quer dizer? Que se aquela força para baixo é F, certo? Lá em cima vai ter que ser F também para poder anular, certo? No caso, menos para indicar sentido contrário. Tudo bem? Beleza? Então, quer dizer que a parede puxou a mola para cima com uma força F, né? Força elástica, hein? Porque está atuando em mola, força elástica. Aí a mola, por reação, puxa a parede para baixo, não é isso? Certo? Força elástica também. Beleza? A mola, por reação, puxa a parede para baixo. Força elástica, certo? Beleza. Então vamos lá, vamos funcionar. Bom, então aqui é o que eu havia comentado. Que corpos elásticos são aqueles que tendem a voltar ao seu estado inicial, não é isso? Aí eu quero discutir um negócio com vocês. Gente, eu marquei as forças na mola aqui para que a gente entenda como é que funciona o esquema. Mas eu não vou ficar mais marcando as forças na mola, a não ser que o exercício me exija. A força que me interessa não é a na mola, é no corpo que está ligado à mola, certo? A força elástica, de todas essas forças elásticas aqui, a que me interessa é essa aqui, ó. É essa força que atua na mãozinha, que é a mãozinha que está pendurada na mola, certo? Aí, olha só, o que eu queria comentar aqui é o seguinte. Gente, força-peso, ela é vertical para baixo, não é assim? Normal, perpendicular à superfície. Tração, acompanha o fio, certo? Atrito, depende. A dica é, se for cinético, contrário ao movimento, ao deslizamento. Se for estático, contrário à tendência de movimento, certo? E a força elástica? Qual é a dica que a gente dá para marcá-la? Força elástica, ela é uma força que tenta trazer a mola, ou o corpo elástico, né, de volta para o equilíbrio, de volta para a sua posição inicial, certo? Então, nesse caso aqui, gente, a mãozinha foi lá e puxou a mola, né, para baixo, certo? A mola, então, vai fazer uma força na mãozinha para cima, tentando voltar ao normal. Então, por favor, o esquema é esse, tá? A mola faz uma força tentando voltar ao normal, certo? A mola faz uma força tentando voltar ao normal. Esse que é o esquema, tudo bem? Então tá, vamos lá. Continuando aqui. Como são chamadas forças que tentam trazer o corpo de volta para a sua situação inicial? A gente chama de força restauradora. Então, a força elástica é uma força restauradora. Ela tenta trazer o corpo de volta para a posição inicial, tá bem? Bom, só para acrescentar um negócio que eu já havia adiantado,
Gente, materiais que quando você puxa, eles voltam à sua forma original, são materiais elásticos, né? Agora, aqueles que não voltam são chamados de materiais plásticos, certo? Os plásticos são aqueles que não conseguem voltar à sua forma original. Então, a gente tem essa classificação dos materiais, certo? Materiais plásticos ou materiais elásticos, beleza? No caso, obviamente, a gente vai trabalhar com materiais elásticos, né? Beleza. Aí, dito tudo isso, vamos lá. Tem como calcular a força elástica? Sim. É por isso o nome, lei de Hooke, porque foi Robert Hooke quem chegou à fórmula. Gente, o que Hooke percebeu é que a força elástica ela é proporcional à deformação, certo? Então, a força elástica será diretamente proporcional à deformação x. Olha a observação, desde que x não seja muito grande, porque, obviamente, uma deformação enorme, você provavelmente vai passar do ponto de ruptura, certo? Então, isso não faz muito sentido. Mas pode ficar tranquilo que essa não é uma preocupação que você tem que ter. Aqui no ensino médio nunca vai acontecer isso, certo? Beleza? Bom, gente, então o Hooke concluiu que a força elástica ela é proporcional à deformação. A gente está na matemática, quando você vira e fala assim, A é proporcional a B, quer dizer que A sobre B tem que dar uma constante, não é isso? Opa, peraí. Deixa eu apagar aquele ali, ficou esquisito. A sobre B tem que dar uma constante, certo? Constante. Beleza. Você vai passar o A multiplicando, o B multiplicando, perdão. Então, o A vai ser igual a uma constante vezes o B, certo? Constante vezes o B. Aqui no nosso caso, quem faz o papel de A é a força elástica e quem faz o papel de B é o X. Pronto. A fórmula, então, é força elástica é igual a Kx. Alguns livros colocam menos para indicar que trata-se de uma força restauradora, certo? Que tenta trazer o cara de volta. Mas a gente só trabalha com módulos, certo? Então eu nem coloquei o menos aqui. Então, força elástica é um Kx, em que o K é a chamada constante elástica da mola, certo? Gente, qual que é a unidade oficial do K? Se você isolar o K, gente, o K vai ficar força, que é Newton, pela deformação, que é metro. Então, a unidade oficial é o Newton por metro. Obviamente, gente, que a unidade do K ela pode mudar, viu? O oficial é Newton por metro, mas o cara pode colocar, igual eu já vi na prova da FUVEST, kgf por centímetro. Quilograma força por centímetro. E quem vai definir as unidades é o K. Então, se o K estiver em centímetros, a deformação tem que ser em centímetros, tá? Então, cuidado com isso, viu? K em centímetros, a deformação em centímetros. Beleza? Ok? Então tá, vamos falar um pouquinho mais sobre o Robert Hooke, certo? Esse aqui, o Robert Hooke não, engraçadão, né, professor? Ha, 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 ha. Esse aqui é Bruce Banner, certo? O incrível Hooke, cientista que foi submetido à radiação gama excessiva e ficou verde. Beleza. Esse aqui é Robert Hooke, inimigo pessoal de Newton, certo? Inimigo pessoal de Newton. Eles tinham uma rixa declarada, isso era público, porque Hooke discordou de Newton em determinado momento, certo? E isso já foi suficiente para Newton odiá-lo pro resto da vida. Gente, Robert Hooke, além de ser o cara que estudou as forças elásticas, ele também ficou muito famoso por ter sido ele o inventor, vamos dizer assim. Na época já existia, mas ele deu uma aprimorada tão intensa que a gente considera praticamente um instrumento novo, que é o microscópio, certo? Hooke foi o cara quem construiu o projeto moderno de microscópio óptico, certo? Microscópio composto óptico. Aí, quando o Hooke fez o microscópio dele, ele foi observar e ele colocou cortiça para ver, certo? Cortiça de rolha de vinho. Aí, quando ele colocou para ver, olha lá, quando ele colocou cortiça, né? Para olhar no microscópio, olha o que ele viu. Isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Certo?
que eram as paredes celulares. Foi isso que ele viu, as paredes celulares. Aí Hooke, como eram vários espaços vazios, um ao lado do outro, Hooke chamou isso de célula, que significa espaço vazio adjacente. E a biologia apropriou-se do nome, né? Criou o termo célula, beleza? Tudo bem? Essa aqui é a visão das paredes celulares da cortiça em microscópios atuais, certo? A diferença da qualidade, certo? Beleza, vamos lá. Como fica o gráfico da força elástica versus a deformação? Gente, fel é Caxias, não é isso? Certo? Ou seja, é uma função afim entre o b igual a zero. Lembra lá em matemática? Y é igual a x mais b, né? E quem faz o papel de y aqui? Aqui, ó. Y é igual a x mais b. Quem faz o papel de y é a força elástica. Quem faz o papel de x é o x mesmo, né? A própria deformação. Não tem b nesse caso. Por que não tem coeficiente linear? Porque quando a força elástica é zero, o x é zero. Quer dizer que o cara tem que sair da origem, certo? Tudo bem? Beleza? E o coeficiente angular da reta, o cara que multiplica o x, é a constante elástica da mola, certo? Gente, se você lembra em matemática, quando o x está elevado a 1, o gráfico é uma reta. Aqui no caso uma reta crescente, porque o coeficiente angular da reta é positivo, não é isso? Uma reta que passa pela origem, porque quando o x é zero, a força é zero. Bom, aí eu marquei o ângulo ali, com horizontal, chamei de θ, certo? Quem vai ser a tangente de θ? Vai ser o cateto oposto K vezes A, certo? Pelo cateto adjacente, que é o A. Corto o A, né? Então, a tangente do ângulo é numericamente igual à constante elástica da mola, certo? Numericamente igual à constante elástica da mola. Beleza? O que, aliás, a gente já sabia, né, em matemática. Lá em matemática, a gente sabe que o coeficiente angular da reta é dado pela tangente do ângulo. Beleza? Então, nenhuma novidade. Eu não vejo necessidade de você decorar isso. Se o exercício me pedir, se o exercício me pedir o K, eu pego um ponto da reta e jogo. Fel igual a KX, certo? Eu acho bem mais fácil, beleza? Tá? Outra coisa, por que o numericamente? O numericamente é porque o K, ele tem unidade, enquanto a tangente, ela é adimensional. Então, ali, a única coisa em comum é o valor, certo? O valor dos dois é o mesmo, mas um tem unidade e outro não. Outra coisa, antes de continuarmos, pessoal, falou em K, falou em dureza. Qual é o significado físico do K? O K representa a dureza da mola, certo? Certo? O K representa a dureza da mola. Tudo bem? Quanto maior o K, mais dura, maior a força que eu tenho que fazer para deformá-la, certo? Para deformá-la. Tudo bem? Ok. Então nós vamos falar agora sobre a associação de molas. Isso aqui às vezes pega um dia de surpresa. Associação de molas, sim. Podemos associá-las da mesma forma que você faz com resistores e capacitores, certo? Gente, nós vamos começar com a associação em série. Bom, como nós vimos lá em elétrica, associação em série é quando você coloca os caras em sequência, né? Assim? Beleza? Aí, vamos lá então. Então, vamos supor que você tenha duas molas ideais de constantes elásticas K1 e K2 associadas em série, certo? Beleza? Aí você vai lá e aplica ao conjunto uma força. Uma força que nós vamos chamar de F, causando no conjunto uma deformação X. Vamos lá. Ó. Então, gente, você tem duas molas de constantes K1 e K2, elas estão em série, né, em sequência. Aí você vai lá com a mãozinha e puxa o conjunto para baixo com uma força F.
Força que atua em mola, força elástica, né? Aí a mola, por reação, vai fazer uma força para cima na sua mãozinha, tentando voltar ao normal, não é isso? Esse tanto que o conjunto esticou, vou chamar de x. Lembrando, gente, que a força que a gente estuda, a força elástica que nós estudamos é essa aqui, né? É a que atua na mãozinha, certo? Tudo bem? Mas eu estou marcando as forças na mola porque eu vou precisar delas agora, tá? Então tá bom, vamos lá. Gente, vocês concordam comigo que quando você puxa o conjunto, você estica tanto a mola 1 quanto a mola 2? Você estica as duas, né? De tal forma que quem vai ser a deformação total? A deformação total vai ser a soma delas, né? Então a deformação total, ela vai ser a soma das deformações. X é igual a x1 mais x2. Beleza? Aí, de acordo com a lei de Hooke, o que você pode colocar no lugar do x? Ó, F é igual a kx. Então, no lugar do x, eu vou colocar F sobre K. E só no lugar do x total, eu vou colocar F sobre o K total, que é chamado de K equivalente. O que seria isso? Mola equivalente é a mola que entra no lugar das duas. A mola equivalente é a mola que você vai lá e coloca no lugar das duas e que, ao ser submetida àquela mesma força F, ela terá a mesma deformação X do conjunto. Então, gente, mola equivalente é aquela que você põe no lugar das molas, e se você aplicar a mesma força nela, a deformação dela será a mesma deformação total, certo? Ela terá a mesma deformação total, tudo bem? Beleza, isso aqui vai ser igual. No lugar do x1, gente, F sobre K1, e no lugar do x2, F sobre K2. Aí vem o detalhe, né? Como a gente trabalha com molas ideais, então a força é a mesma, né, gente? Você puxa o cara com uma força F, aí do outro lado, a mola 2 puxa a mola 1 para baixo, né? Puxa a mola 1 para baixo com uma força F também, porque as forças têm que ter o mesmo valor dos dois lados da mola. E a mola 1 puxa o teto para baixo também, com a força F de novo, certo? Beleza? Ok. Aí eu vou cortar então a F, né? Porque a força é a mesma, graças a Deus. Corta aqui a F. Pronto. Qual a relação que a gente obtém? 1 sobre o K equivalente vai ser igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2 reticências 1 sobre Kn. Quantas molas forem, certo? Quantas molas forem. Vou inventar um exemplo aqui, então. Vamos inventar um exemplo? Espera aí. Deixa eu continuar só um pouquinho. Vamos lá. Se forem só 2 molas, gente. Se forem só 2 molas, vamos lá, vamos resolver. 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2, certo? Beleza? Aí, nós vamos fazer a conta. Você vai tirar o mínimo, né? Entre K1 e K2, o mínimo é o produto deles, né? Então, o mínimo vai ser K1 vezes K2. Gente, K1, K2 dividido por K1. K2 vezes 1, K2, mais K1, K2 dividido por K2. K1 vezes 1, K1. Beleza. 1 sobre o K equivalente é igual àquilo. Então, quem que é o K equivalente? O inverso. Certo? Aqui, ó. Então, o K equivalente ele vai ser K1, K2 sobre K1 mais K2. Beleza? É o famoso produto pela soma. Então, gente, se nós tivermos 3 molas ou mais, eu faço a soma dos inversos. Agora, se forem só 2, então é só fazer o produto pela soma. E cuidado com o caso particular. Se forem 2 idênticas, vai ficar K, chamar o K das duas de K mesmo. Então, K vezes K dividido por K mais K. Aí você vai cortar, né? O quadrado com K. Pronto. Deu K sobre 2, não é isso?
E a regra era, quando são molas idênticas, basta dividir pelo número de molas, beleza? Basta dividir o K pelo número de molas, certo? Tá bom. Então, vamos lá, vamos inventar um exemplo aqui. Gente, vamos supor que o K da primeira mola fosse 3 e o da segunda mola fosse 6, certo? Então, como é que vai ficar esse negócio? Produto, 18, pela soma que é 9. Então, quer dizer que o K equivalente vai dar 2. Menor do que o K delas, né? Vocês podem reparar, gente, toda vez que está associado em série, o K equivalente ele é menor do que o K das molas participantes, certo? Tudo bem? O que quer dizer isso aqui, gente? Um K equivalente igual a 2. Quer dizer que se eu trocar aquelas duas molas por uma só de 2, certo? Por uma só de 2, ao submetê-la a essa mesma força F, a deformação dela será igual ao X das molas anteriores. Certo? Ela vai ter a mesma deformação quando submetida à mesma força. Beleza? Ó, aí, olha só. Olha só. A gente não tem muita aplicação da associação em série no dia a dia, certo? São poucos casos. Eu vou comentar com vocês por alto aqui uma ideia. Gente, vamos supor que você resolva ganhar dinheiro, cara, eu quero ganhar dinheiro rápido, eu não estou aguentando esperar. Aí você começa a fazer uma pesquisa de mercado e você descobre que em Goiânia, o que dá dinheiro no período pós-pandemia é bang jump. Bang jump, você, nossa, bang jump, como é que eu nunca pensei nisso, cara? Tá todo mundo louco para saltar. A pessoa ficou muito estressada nesse período da pandemia, ela quer relaxar, ela quer coisa radical, para dar aquela adrenalina e mudar o foco, pensar em outra coisa. Então, bang jump é o que há, certo? Bang jump é o que há. Aí, você vai lá, o seu pai, tem uma ideia para ganhar dinheiro. Bang jump. Seu pai, hã? Bang jump, pai. Certeza. Fiz pesquisa de mercado, tá tudo certo. É tiro certeiro. Me empresta, pai. Eu te empresto. Vai lá, compra o seu bang jump e vamos fazer esse troço render, certo? Senão eu vou cobrar de você tudo de volta com juros. Aí você vai lá, compra a corda, arruma um guindaste, não sei o quê. E aí, gente, você pede ao seu amigo para saltar. Seu amigo vai ser a cobaia, ele vai ser o primeiro cara a saltar no seu bang jump. Um amigo tá tenso, né? Que vai saber, mas você comprou tudo do melhor. Excelente corda. Aí vamos supor que você comprou uma corda de uns 10 metros. Uns 10 metros de corda. Só que, por questão de segurança, né? Você deixa só uns 3 metros para poder esticar e os outros 7 você deixa ali presos, certo? E o amigo vai lá e salta. O amigo salta e o elástico está muito duro. Aí ele pega e dá aquele tranco, né? Pá, certo? Então, o elástico está muito duro, o cara dá o tranco, esse amigo, não, tá bom não, velho, tomei um tranco. Aí o que é que a gente faz? Para conseguir uma mola menos dura. Para conseguir uma mola menos dura, eu associo outra em série a ela, certo? Ou no caso, seria uma corda, né? Então, para conseguir uma corda menos dura, com menor K, a gente acabou de ver que o equivalente fica menor, né? Você vai associar em série outra mola, certo? Tudo bem? Porque aí, com certeza, a constante elástica vai diminuir e a dureza também. No caso, gente, o associar em série é só liberar mais corda. Se eu tinha 10 metros de corda e só usei 3, então agora eu vou usar 5, porque é como se fossem duas molas em série, a de 3 e a de 5, tudo bem? Certo? Pois daí foi um exemplo que eu consegui pensar. Mas obviamente que elas se comportam como uma só, né? Uma só de 5, tá? 5 metros de comprimento, mas ok.
Você vê que série realmente não tem muita finalidade para a gente. Agora, associação em paralelo, sim. Associação em paralelo, sim, isso é muito normal. Então, por exemplo, os amortecedores traseiros de um carro. Os amortecedores traseiros de um carro, eles estão em paralelo, certo? Tudo bem? Vamos lá. Gente, vamos supor que você tenha duas molas idênticas de constante elástica K1 em paralelo. Ó, deixa eu falar um negócio. Nós só trabalhamos aqui no ensino médio com molas de constantes elásticas iguais, certo? Nós não trabalhamos no ensino médio com molas de constantes elásticas diferentes, em paralelo, certo? Isso não vai acontecer, tá bom? Então, tudo que eu vou falar aqui só vale para as molas de constantes elásticas iguais, tá? Gente, você vai lá, prende as duas molas por uma barra de massa desprezível. Aí você vai lá e puxa a barra para baixo, certo? Beleza? Então você vai fazer uma força na barra para baixo, consequentemente você vai fazer uma força nas molas para baixo, né? E as molas, por reação, vão fazer uma força na sua mão para cima, não é isso? Tá bom. Vamos pegar apenas a mola da direita. Gente, não sei se vocês concordam comigo, cada uma das molas fica com a metade da força. Então, quando eu vou lá e puxo o conjunto com uma força F, como são molas idênticas, é a mesma coisa que puxar cada uma das molas com F sobre 2. Eu acho que, nesse caso, a elétrica ajuda a gente a entender esse processo. Então, quando você tem dois resistores em paralelo, aqui um e o outro, quando a corrente chega, ela divide. E se as resistências forem iguais, ela dividirá igualmente, não é isso? E aqui é a mesma ideia. Então você tem duas molas de constantes elásticas iguais. Isso faz com que divida a força, certo? Isso faz com que divida a força. Beleza? Ok? Tá. Olha só, vamos pegar então uma das molas. Pegando a mola da direita, por exemplo. Vamos lá. Qual é a força que está atuando nela? F sobre 2, não é isso? E lembre-se que força que atua em mola e força que mola faz na gente, força elástica, né? Eu posso falar que F sobre 2, ela é a força elástica da mola da direita, ela vai ser o K da mola da direita, vezes a deformação da mola da direita, certo? Tudo bem? Vai passar o 2 multiplicando, então a força F, ela vai ser 2K1x, certo? Em que o x é a deformação da mola da direita, né? Mas, gente, se você observar o desenho, a deformação da mola da direita é a mesma deformação da mola da esquerda, que é a mesma deformação do conjunto. Então, tipo assim, se eu puxar 10 centímetros a barra, quanto que cada mola estica? 10? Então, quer dizer que a deformação da associação é igual à deformação das molas. Diferente do série, né? Série, a deformação total é a soma. Agora, no paralelo, a deformação é a mesma. Então, o que vai dar aqui? No lugar da força elástica total, eu vou colocar o K total, chamado de K equivalente, vezes o X total, que é X mesmo. Isso aqui tem que ser igual a 2K1x. Aí você vai lá, corta os x's, não é isso? E o K equivalente, ele vai ser 2K1. Pessoal, 2K1 é a mesma coisa que K1 mais K1, né? Você percebe que no caso da associação em paralelo, o equivalente é dado pela soma, certo? Pela soma. Na associação em série, é a soma dos inversos ou produto pela soma, né? Se forem só dois. E aqui não, aqui é pela soma. Vocês veem que a forma de calcular o equivalente nas molas é a mesma maneira dos capacitores, certo? Da mesma forma que a gente aprende elétrica lá em capacitores. Bom, generalizando, se forem N molas iguais, então vai ficar assim, K1 mais K1 mais K1 mais K1, N vezes
Então, isso aqui vai ficar N vezes K1. Certo? N vezes K1. Você percebe que à medida que eu vou associando em paralelo, vai ficando cada vez mais duro o conjunto, não é assim? O que é óbvio, né, gente? Quanto mais molas aqui, ó, mais difícil para mim, certo? Mais difícil vai ser para mim, ok? Beleza, então vamos lá. Vamos falar agora do dinamômetro. O dinamômetro é um medidor de dinas, né? E nós já havíamos visto que o dina é uma unidade de força. Então, o dinamômetro, ele é o aparelho que mede força, certo? Beleza? Como que ele funciona? Gente, o dinamômetro, ele é uma mola, certo? Ele é uma mola, tá? Com uma parte livre, com um ganchinho que você vai colocar onde você quer medir. Aí o que acontece? Você prende o ganchinho em alguma coisa, por exemplo, um bloco, aí devido ao peso, o bloco vai fazer o ganchinho descer, né? A mola vai esticando. E aí você vai lá na escala e vai ver quanto que vai marcar, tudo bem? Você vai lá na escala e vai ver quanto que vai marcar. Ó, olha só. Deixa eu dar um exemplo. Então, vamos supor que você tenha um dinamômetro, que nada mais é que uma mola, certo? Aí, uma extremidade do dinamômetro, que é essa aqui, ó, vai ficar presa em algum lugar. Só que não é ela que me interessa, o que me interessa é a outra. A outra extremidade é que é graduada, certo? Beleza. Então, vamos supor que você tem uma mola pendurada no teto. Ela é o dinamômetro, certo? Aí você vai lá e vai pendurar um bloquinho no dinamômetro. Certo? Gente, aí eu peço a vocês, me ajudem aqui, a marcar as forças. Vamos lá. Ó, então ali está a mola, que é o dinamômetro. Uma mola graduada, simplesmente isso. E aqui está o bloquinho. Aí, vamos lá, o bloquinho ele tem peso, né? O peso é vertical para baixo, certo? O bloquinho tem peso, vertical para baixo. Beleza. Aí, devido ao peso, o bloquinho estica a mola, né? Ele puxa a mola para baixo e a mola, por reação, puxa o bloquinho para cima, certo? Então, o bloco puxa a mola para baixo e a mola, por reação, puxa o bloquinho para cima. Essa força aqui é a força elástica, né? Força feita em mola, força elástica. Vou colocar um menos nessa de baixo. Você que escolhe qual delas vai ter o menos. Certo? Gente, qual força a mola marca? Cara, o dinamômetro ele é uma mola e a força que ele marca é a força que nele atua, certo? A força que atua nele é a fel. Então, o dinamômetro vai marcar fel, certo? É isso que ele vai marcar. Tudo bem? Gente, estando o bloco em equilíbrio, o que a gente pode falar? Que a fel é igual ao peso. Então, quer dizer que nesse caso, o dinamômetro vai marcar um valor igual ao peso do bloco, certo? Então, por favor, que força que o dinamômetro marca? Aquela que nele atua. Quem atua nele é a fel, no caso a menos fel, e nesse caso ela é igual ao peso, certo? Beleza? Bom, aí olha só. Nós trabalhamos com um dinamômetro chamado de dinamômetro ideal. O que é um dinamômetro ideal? É aquele de massa desprezível, certo? A massa dele é nula. Gente, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante igual a m vezes A, certo? Se a massa é zero, a força resultante é zero, ok? Conclusão. A força em uma ponta do dinamômetro tem que ser igual à força na outra ponta do dinamômetro. Então, por exemplo, naquele exemplo nosso ali, né? O dinamômetro está preso ao teto e ele está marcando 100 newtons aqui, né? Que seria a parte do ganchinho, né? Com certeza, do outro lado, a força também é 100, beleza? Só que a questão é, o outro lado não me interessa.
Porque o lado graduado é só o do ganchinho. Então, por favor, a resultante no dinamômetro tem que ser zero, obrigatoriamente, certo? A resultante no dinamômetro tem que ser zero obrigatoriamente. Tudo bem? Mas ele não vai marcar zero, é óbvio, porque ele marca apenas uma das forças nas extremidades, certo? Tudo bem? O dinamômetro ele vai ler uma força, uma das forças aplicadas em suas extremidades. Certinho? Beleza? Gente, e agora pra gente terminar, isso aqui foi um negócio interessante, cara, que me mandaram. Tem um rapaz que ele imita o Michael Jackson para dar aula. Ele faz tudo usando o Michael, certo? Aí, eu queria mostrar para vocês, porque ele fez o de força elástica. E eu achei que ficou muito bom. Olha só. Vamos ver. De Hulk, aplicada numa mola. Relação de nível definido. X é um deslocamento. Cai o valor de constante. Mediano sobre metro. Se maior pra mola é mais dor. Essa é de Hulk. Essa é de Hulk. É de Hulk. Essa é de Hulk. Essa é de Hulk. É de Hulk. Essa é de Hulk. Essa é de Hulk. É de Hulk. Quando é vetor, a expressão inverte o sinal. Michael, como é que é representado o ouro na tabela periódica? Beleza. Certo? Então é isso. Beleza, gente? Espero que tenham entendido, tenham gostado. Até a próxima. Pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. O tema da nossa aula de hoje é questões de força elástica. Então, o que nós vamos fazer aqui são alguns exercícios de força elástica para que vocês tenham condição de fazer os demais, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Primeira questão é a questão da UNICEUB. Caiu ano passado, no meio do ano. Prova da UNICEUB feita pela VUNESP, né? Certo? Feita pela VUNESP. Então é o seguinte. Para embalar areia em sacos de 20 quilos, um fluxo constante de areia é despejado em um recipiente de pesagem apoiado em uma mola, certo? Que obedece à lei de Hooke. Ok. Beleza. Quando o comprimento inicial da mola é reduzido em 3 centímetros, muito cuidado com a proposição, tá? Então, em 3 centímetros, quer dizer que essa já é a deformação, né? Então, quando o comprimento inicial da mola é reduzido em 3 centímetros, um sensor interrompe o fornecimento de areia, quer dizer que já deu 20 quilos, né? E deposita o conteúdo do recipiente em um saco plástico. Para encher sacos de areia, sacos com 50 quilos de areia, o sensor deve ser regulado para interromper o fornecimento de areia no momento em que a mola tenha seu comprimento inicial reduzido em. Então a pergunta dele é: qual a nova deformação da mola para sacos de areia de 50 quilos? Tá bom? Vamos lá, gente. Então você põe um saco de areia sobre a mola, o saco sobre a mola e vai jogando a areia, né? Beleza? Aí vamos lá. Quando você joga areia dentro do saco, o saco vai, devido ao seu peso, ele vai deformando a mola, não é isso? Certo? Ele faz uma força na mola para baixo e a mola por reação faz uma força nele para... A mola por reação faz uma força nele para cima. É a força elástica, né? Então tá aqui. Então, devido ao peso, ele vai fazer uma força na mola para baixo e a mola faz uma força nele para cima. Aliás, aquela dica que eu tinha dado, né? Força elástica é uma força que tenta levar o cara de volta ao normal. Então a mola deformou, contraiu, né? Ela faz uma força para cima, tentando voltar ao normal, certo? Beleza? Aí continuando aqui. Bom, estando o saco em equilíbrio, então o que a gente pode falar? Então ele vai enchendo até dar 20 quilos e estabiliza, não é isso? Pelo menos é o que dá a entender no exercício. Então, estando o saco em equilíbrio, a gente pode falar que as forças se anulam, né? Então, a força elástica, que é tudo que está para cima, tem que ser igual ao peso, que é tudo que está para baixo. Beleza? Como é que calcula a força elástica? Kx. Então, Kx vai ser igual a mg, que é o peso.
Kx é igual a mg. Pronto, joguei os dados. Então, K vezes... Gente, a deformação era 3, né? Deixei em centímetros mesmo, não tem problema. Aí o meu K fica em newtons por centímetro, tá bom? Então, K vezes 3, isso aqui vai ser igual a massa 20 vezes a gravidade, que é 10. Certo? Beleza. Então, quanto vai dar o K? 200 terços de newton por centímetro. Deixa assim. Certo? Não faça divisão, porque eu não cheguei na resposta final. Como vai dar número quebrado, então não compensa. Não faça a divisão, tá bom? Deixa assim mesmo. Beleza. Aí agora nós vamos ver para sacos de 50 quilos. Gente, agora o cara vai jogar areia até dar 50 quilos, né? Aí estabilizou, tira, não é isso? Então, novamente, o que a gente pode falar? Que a força elástica é igual ao peso, não é isso? A força elástica, então, vai ser igual ao peso, novamente, porque o saco vai deformando a mola até estabilizar, né? Então, força elástica, Kx, vai ser igual ao peso é mg. Ok? Então, Kx igual a mg. Pronto. Morreu. Vamos lá, o K muda? Não. É a mesma mola, né? Então, K, 200 terços, vezes o X, que é o que eu quero a nova deformação, né? Isso aqui vai ser igual massa, os sacos agora tem 50 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Então, a deformação vai dar 7,5. Tudo bem? Então, 7,5 centímetros é a deformação da mola, a nova deformação que a mola tem que ter para sacos que a mola vai ter, aliás, para sacos de 50 quilos, tá bom? Letra B de boção. Beleza? Próxima questão. Essa é uma questão da escola naval, né? Aí ele fala assim: um bloco A de massa 20 quilos está ligado, deixa eu destacar aqui, está ligado a um bloco B de massa 10 por meio de uma mola. Os blocos foram empurrados um contra o outro, comprimindo a mola pela ação de duas forças de mesma intensidade, 60 newton. Gente, ó, você pega o bloco, os blocos, né, e aperta aqui, beleza? Você faz uma força de 60 newton de cada lado, certo? Vamos aproveitar o gancho aqui. Ó. Para o bloco A, o que é que vai acontecer? A mola, ela está apertando o bloco, desculpa, nossa, falei errado. A força, ela está empurrando o bloco para a direita, apertando a mola, não é isso? Aí a mola, ela vai fazer uma força elástica tentando voltar ao normal, não é isso? Então ela vai fazer uma força elástica para a esquerda, tentando voltar ao normal. Quanto que vai valer essa força elástica? 60, porque está estabilizado. O cara apertou aqui, ó, e está estável o sistema, não é isso? Então, porque as forças têm que se anular. Então, aquela força elástica ali vai ser para a esquerda e vai valer 60. Do outro lado, acontece coisa semelhante, né? Você empurra o bloco B aqui, ó, para a esquerda, e vai apertando a mola, né? Aí a mola vai fazer uma força para a direita, tentando voltar ao normal, né? Ok? Essa força aqui também, força elástica, e ela também vale 60, né? Certo? Porque o bloco B também está parado, e a força aplicada nele foi a mesma. Então ela é 60 também. Botei um menos para indicar sentido contrário, certo? Beleza. Continuando aqui. Em seguida, eles são colocados sobre a superfície horizontal, conforme indicado na figura, ok? Nessas circunstâncias, os blocos encontram-se em repouso. Então, gente, ele deforma a mola, né, dos dois lados, 60 e 60 de cada lado. Ok? Aí ele vai lá e põe esse conjunto no chão, mantendo a força. Então ele vai lá e põe, mantendo a força, beleza? Aí agora o que ele vai fazer? Soltar. Então ele vai tirar aquelas duas forças F que estavam atuando nos blocos, ok? Então aqui, ó. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre os blocos da superfície é μe igual a 0,4 e G igual a 10,
é correto afirmar que se as forças F forem retiradas, né, você vai retirar aquelas forças, simultaneamente, letra A, os dois blocos permanecerão em repouso, o bloco A se deslocará para a esquerda, o bloco B para a direita, blá, 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 blá. Então ele quer saber o que acontece. Gente, na hora que você colocar os caras no chão e soltar, existe um atrito entre os blocos e o chão. E esse atrito pode segurar ou não o bloco. Então, na verdade, esse é um exercício de força de atrito. Força elástica mesmo, nada, certo? Praticamente nada. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos calcular o atrito estático máximo de cada um dos blocos, certo? Para ver o maior valor que o atrito aguenta segurado. Beleza? Bom, vocês lembram como é que calcula o atrito estático máximo? Mi vezes a normal, né? Certo? Vamos começar pelo bloco A. Vamos lá, gente. Atrito estático máximo é Mi vezes a normal, não é isso? Certo? Lá nos blocos, a normal é igual ao peso, né? O bloco tem peso, vertical para baixo, força normal, perpendicular à superfície, vertical para cima. Então, a normal é igual ao peso. A massa do bloco A, ela é 20, então o peso é 200. E o Mi é 0,4. Certo? 0,4 vezes 200, 80. Beleza? 80. Certo? Beleza. Agora vamos para o bloco B. Mesma coisa. Então, bloco B, atrito estático máximo, níveis a normal, né? E a normal é igual ao peso. Certo? A massa do bloco B é 10 quilos, né? Peso é mg. Então, o peso vai dar 100, né? Logo, a normal é 100 também. Então, FAT é Mi vezes a normal, o Mi é 0,4, a normal é igual ao peso, que é 100, não é isso? Beleza? Então, a FAT vai dar 40, ok? 40 newtons. Beleza? Tá aqui. Aí agora, o que nós vamos analisar? Olha só, gente. Então, por exemplo, você tem o bloco A, por exemplo. Tirou a força F, não foi? Tira a força F. Quem é que vai tentar segurá-lo? É o atrito estático, não é assim? O atrito estático é a tendência, né? A tendência do bloco A, gente, é ir para a esquerda, né? Então, o atrito estático seria para a direita. Beleza? O atrito estático seria para a direita. Vou marcá-lo aqui, ó. Aí, olha só. Qual é o maior valor que o atrito estático aguenta? O maior valor que ele aguenta é 80, não é isso? Como a força elástica vale 60, que a gente já viu, né? As forças elásticas elas eram iguais às forças aplicadas, né? Como a força elástica é 60, ela é maior do que o atrito estático máximo. Então, o bloco A não vai ficar preso devido ao chão. O atrito com o chão não consegue segurá-lo e o bloco A, então, entra em movimento, certinho? Tudo bem? Agora, para o bloco B, aí já é diferente a história. A força elástica no B vale 60. Né? A gente viu lá nesse exercício, eu desenhei lá. 60. E o atrito estático, ele vale no máximo 40. Então, a maior força que ele aguenta é 40. Qualquer força acima daquilo, ele move, certo? E foi o que aconteceu. Você aplicou uma força F 60, que é maior que 40, então o bloco B move. Enquanto o bloco A não move. O bloco A não move, porque a força elástica é menor que o atrito estático máximo, certo? Então eu escrevi aqui um parágrafo. Como a força elástica tem um valor maior do que o atrito estático máximo apenas no bloco B, certo?
Então, só ele move. E o bloco A permanecerá em repouso, tá bom? Beleza. Ok. Então tá, a próxima questão é da PUC de São Paulo. Ó, considere uma mola cujo comprimento inicial igual a L0. Não, B comprimento inicial igual a L0, certo? E um bloco de massa M, conforme a figura 1. Com esses dois objetos e mais uma prancha de madeira, constrói-se um sistema mecânico, em que uma das extremidades da mola foi presa a uma das faces do bloco, e a outra extremidade presa a um suporte na prancha de madeira, conforme a figura 2. Beleza. Então, prende uma extremidade da mola na prancha de madeira e a outra no bloco, certo? Beleza. O sistema permanece em equilíbrio, nossa, fundamental, destaque, pelo amor de Deus, equilíbrio estático após a mola ter sofrido uma deformação shears, assim que o bloco foi abandonado sobre a prancha. Ok? Gente, equilíbrio estático quer dizer o que mesmo? Equilíbrio quer dizer força resultante igual a zero. Estática está parado. Então o cara está parado. O bloco está parado sobre a rampa, certo? A mola está inclinada, o bloco está parado. E as forças têm que se anular, não é isso? As forças têm que se anular. Ok? Deixa eu ver. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático entre a superfície de contato do bloco e da prancha é igual a μe. Ok. O sistema está inclinado de um ângulo θ em relação ao plano horizontal e o módulo da gravidade no experimento é igual a g. Com base nessas informações, a expressão algébrica que permite determinar o valor da constante elástica da mola é dada por. Então, ele quer saber o valor da constante elástica K. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz, sempre marca as forças, não é isso? Então, vamos lá, gente. Primeiro, peso, vertical para baixo. Força normal, perpendicular à superfície. Não é isso? Ok. Força elástica. Gente, para onde é a força elástica? Pessoal, a mola foi esticada, né? Então, ela vai fazer uma força para nordeste, tentando voltar ao normal. Ok? E a outra força é o atrito, que não fica claro qual é o sentido dele, certo? Tudo bem? Gente, por falta de opção, eu vou colocá-lo para cima, certo? Eu vou colocá-lo para cima. Porque dá a entender que é contrário à tendência, certo? É um atrito estático, né? Contrário à tendência. Como a tendência é descer, então seria para cima. Mas isso não fica muito claro. Porque às vezes a força elástica poderia estar tentando puxar também. E aí a tendência seria subir e o atrito para baixo. Então, na verdade, eu vou fazer esse teste e ver se eu encontro alternativa para ele. Ok? Beleza? Usando meio que o bom senso, porque a mola estava esticando, né? Então ficou parecendo isso. Ok? Então, o atrito para lá. Beleza? Só um detalhe. Vou considerar que o conjunto está na iminência de movimento, certo? Fato que ele também não deixa muito claro aquele enunciado, certo? Tudo bem? Se eu não fizer assim, ok? Fica um pouco complicado. A não ser que eu faça aquelas coisas que a gente faz lá em atrito, né? Que aquele atrito estático, ele é menor ou igual ao máximo, certo? Ele é menor ou igual ao máximo. Aí você acha o atrito estático nesse caso aí e joga naquela relação, né? Então, esse atrito estático que você achar aí, menor ou igual a μ vezes a normal. Pode ser, seria até a forma mais correta. Mas, confesso que o enunciado não é lá essas coisas, não é esse primor, certo? E aqui já é uma igualdade, então eu já considerei como sendo o máximo, tá bom? Beleza. Bom, do jeito que tá, pode ficar? Não. Nós vamos decompor o peso, né? Porque se você fizer a decomposição do peso, aqui, X vai coincidir com a direção do movimento, né? A direção do movimento, ou do suposto movimento, que está parado, né? A direção do suposto movimento, gente, é ao longo do plano inclinado, né? Certo? O PX fica nessa direção, tá bom? Você não vai mexer na força elástica, lógico, porque ela já está na direção correta, na direção do suposto movimento. Você não vai mexer no atrito, porque o atrito já está na posição correta também.
na posição do suposto movimento. E se você fizer a decomposição da normal, você vai ver que vai dar errado. Olha lá, ó. Gente, a força normal, se você fizer a decomposição dela, você vai ficar com o normal Y, normal X, não é isso? Certo? E nenhuma das duas componentes coincide com a direção do movimento, certo? Nenhuma delas coincide com a direção do movimento. Então, não vou mexer na normal. Então, nós vamos decompor o peso. Px, que é mais ou menos sudoeste, né? E Py, que é mais ou menos sudeste. Gente, como é que eu sei que as componentes estão corretas? Porque se eu traçar as pontilhadas, elas fecham com o peso corretamente, não é isso? Para fazer a decomposição, nós precisamos do ângulo, né? Aqui tem um erro de digitação. Peço desculpas a vocês. Ó. Vamos lá, deixa eu fazer o ângulo manualmente aqui. Ó. O ângulo entre o peso e a reta horizontal é 90, né? Se esse cara aqui é θ, lá em 90, pessoal, formamos um triângulo retângulo aqui, ó, que vai do peso até lá embaixo, não é isso? Então, do peso aqui até lá embaixo é um triângulo retângulo. Se ali é θ, o outro é 90, então esse ângulo aqui é 90 menos θ. Porque o total tem que dar 180, não é isso? E se aquele cara é 90 menos θ, esse outro aqui é θ. Porque entre x e y, temos que ter um ângulo de 90 graus, não é isso? Entre x e y, obrigatoriamente 90 graus, certo? Então aquele ali é θ. Beleza? Quando você fizer a decomposição, vai sair o peso, né? E quem é que vai entrar no lugar dele? As componentes, não é isso? Aí, gente, quem vai ser o PX? O PX, gente, ele vai ser o peso, que é o cara que deu origem, que foi o cara que deu origem a ele, vezes o seno de θ, porque ele está sem o ângulo, ó. PX está sem o ângulo. Já o PY, ele é o peso cosseno θ, porque ele está com o ângulo, certo? Ó, então vamos lá. Primeiro passo, marca as forças. Segundo passo da nossa receita de bolo aqui. Decomponha quem estiver torto. Beleza. Terceiro passo, veja que anula com quem. Pessoal, a normal, ela anula com o PY, não é isso? Porque o bloco não move nessa direção. E nesse caso, como o cara está em equilíbrio estático, tudo que está para baixo, PX, anulará com tudo que está para cima, vamos falar assim, para cima, né? Que é a fel mais o atrito estático máximo, certo? Então é isso que a gente vai escrever. Então, como o cara está em equilíbrio, a gente pode falar que o PX vai ser igual a quem? A fel mais o atrito estático máximo, certo? Fel mais o atrito estático máximo. Beleza. Quem que é o PX que a gente acabou de falar? Ele é o P seno, né? Ele está sem o ângulo. Então, P seno θ, isso aqui vai ser igual a força elástica, Kx, atrito estático máximo, μ vezes a normal. Certo? Beleza. Peso é mg, né? Então vai ficar assim. mg seno θ, isso aqui vai ser igual a Kx mais μe mg cosseno θ. Certo? Gente, passa esse cara para o outro lado, fica menos, né? Põe o mg em evidência e passe o x dividindo. Então, Kx é igual a mg seno θ menos μe mg cosseno θ. Coloquei o cara em evidência. Então, ficou mg que multiplica seno de θ menos μ cosseno θ sobre x. Certo? Beleza? Ok. Certo? Alternativa letra A. Isso, letra A. Ok? Beleza. Certinho? Uma questão um pouco problemática aí com relação a algumas informações,
Mas, tirando isso, ok, né? Acho que é bem o padrão que a gente está acostumado, certo? Bom, pessoal, continuando então, nosso exercício de força elástica. Agora, nós vamos fazer uma questão que é da PUC do Paraná, de 2015, certo? Esse exercício, ele também envolve mais força de atrito do que força elástica em si. Aliás, tem muitos exercícios de mola que o atrito é o principal, certo? Bom, então vamos lá. Em uma atividade experimental de física, um dispositivo, conhecido como sistema massa-mola, foi montado sobre uma superfície sem atrito. Sem atrito, certo? Conforme ilustra a figura a seguir. Os blocos Emão e Emin possuem massa respectivamente iguais a 9 kg e 1 kg, certo? Ao ser deslocado de sua posição de equilíbrio O, então aqui, ó, ao ser deslocado de sua posição de equilíbrio O, o sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples. Então você vai puxar o cara, tirá-lo da posição de equilíbrio, aí ele vai começar a oscilar como um sistema massa-mola, certo? Beleza? Sem que haja deslizamento do bloco Emão em relação ao Emin, certo? Sem que haja deslizamento do Emão em relação ao Emin. Então você puxa, por exemplo, puxa aqui, solta, e os dois movem juntos, tudo bem? Então o Emão começa a executar um MHS em que o Emin vai junto, beleza? Não há deslizamento entre eles. Então trata-se de um atrito do tipo estático, certo? Bom, durante essa atividade, o estudante verificou que o sistema realiza 10 oscilações em 20 segundos, beleza? Com amplitude de 30 centímetros. Pessoal, para quem não se lembra de MHS, amplitude é a maior deformação que a mola alcança. Então aqui, ó, vamos supor que você tenha puxado 30, certo? Então você puxou 30 centímetros e soltou. Como não há atrito, o que o bloco vai fazer? O conjunto vai fazer? Ele vai ficar oscilando entre o mais 30, certo? E o menos 30. Beleza? Então, o 30, a amplitude é a maior deformação que o cara alcança. Então, a mola ela foi deformada 30 centímetros. Então, ela vai ficar oscilando entre o 30, o 0 e o menos 30. Pessoal, por que no 0 ela não para? Gente, no 0 ela não para pelo seguinte. Você puxa e solta. Quando o bloquinho chega bem ali, ele tem velocidade, não tem? Se ele tem velocidade, por inércia, então ele continua o movimento, certo? Só que ao passar do ponto O, ele agora começa a apertar a mola. Aí a mola vai fazer uma força elástica para o outro lado, certo? Porque ela sempre quer voltar ao normal, né? Se você começar a apertá-la, ela vai fazer uma força elástica para o outro lado para poder voltar ao normal. Aí o bloquinho vai freando, porque quando força e velocidade têm sentidos contrários, o cara freia. Então ele vai freando até parar e aí depois ele volta o movimento. Como não há atrito, ele vai exatamente a mesma distância do outro lado, certo? Tá bom? 30 de um lado, 30 do outro. Ok? Olha só. Lá em MHS, nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso, tá? Por enquanto aqui é só uma abordagem superficial, tá? Outra coisa, nós já vimos lá em movimento circular, né? Como é que a gente calcula frequência? Frequência é o número de repetições por intervalo de tempo. O exercício fala que são 10 oscilações em 20 segundos, né? Então a frequência vai dar 10 sobre 20. Beleza? 10 oscilações em 20 segundos, a frequência é 10 sobre 20, tá? Meio, beleza? Então a frequência vale meio. Ok. A unidade é o hertz, né? Porque o tempo tem segundos. Beleza? Ok. Bom, para efeito de cálculos, considere π aproximadamente igual a 3 e g igual a 10, beleza? π aproximadamente igual a 3 e g igual a 10. Ok? Bom, para que não ocorra deslizamento entre os blocos, então para que um mova sobre o outro certinho,
em função do MHS, o coeficiente de atrito estático entre as superfícies dos blocos é igual a. Então, gente, quanto tem que ser o coeficiente de atrito estático, certo? Para que os caras não deslizem um em relação ao outro. Então tá bom. Então vamos lá. Bom, aqui, só para aproveitar o gancho, para a gente relembrar o MHS, existe uma fórmula para a frequência, e eu aproveitei aqui para usá-la só para a gente poder relembrar, tá? Para ver como é que calcula o K, como é que a gente acha o K, a constante elástica da mola. Então, frequência é o inverso do período, né? Período, não sei se vocês se lembram, nós vamos ver isso aí em MHS. Período é 2π raiz de m sobre K. Então, a frequência é o inverso, né? É 1 sobre 2π raiz de K sobre m. Aí, a frequência, vamos lá, a gente acabou de ver, né? A frequência é 10 sobre 20. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2π, o π é 3, raiz quadrada de K, e a massa, gente, o conjunto todo move junto, né? Certo? Eles formam um corpo só de massa igual a 10. Beleza? De massa igual a 10 quilos. Ok? Beleza. Tranquilo. Aí eu vou cortar aqui o 2 com 2, o 0 com 0. Beleza? Simplifica aqui. 2 com 2. Passo o 3 multiplicando e levo ao quadrado. Então vai ficar assim. 9 é igual a K sobre 10. Então K é igual a 90. Certo? Beleza? Então K é igual a 90 newtons por metro. Beleza? Ok. Bom, aí agora, vamos lá. Vamos para o bloco M, que é o de cima. Gente, olha só. Vamos marcar as forças que atuam em mim. Vamos supor que nós tivéssemos apertado a mola. Então, eu apertei a mola no sentido do menos 30, certo? Do menos 30. E soltei. Soltei. Gente, na hora que eu solto, a mola faz uma força elástica no emão para a direita, né? Tentando voltar ao normal. Então, ela vai empurrar o emão para a direita. Por tabela, o eminho também vai para a direita. E qual é a força que segura o eminho? A força que faz com que o eminho vá junto com o emão. É o atrito. É o atrito, certo? Um atrito do tipo estático. Aí eu até tinha dado a dica, né? O atrito estático ele é contrário à tendência. A tendência do eminho é ficar para trás, né? O atrito estático é para frente. Ou então você usa o bom senso, né? Qual é a força que leva o eminho para frente? É o atrito estático, certo? Então ele tem que ser para frente. Se não houvesse atrito, o eminho não iria junto com o emão, né? Beleza? Bom, então, marcando as forças no eminho, quais são as forças que atuam no eminho, então? O eminho, ele tem peso, vertical para baixo, certo? Ele tem a força normal, perpendicular à superfície. Gente, o eminho está em cima do emão, né? Ele faz uma força no emão para baixo, e o emão, por reação, faz uma força no eminho para cima. Como o emão faz o papel de superfície para ele, então essa força aqui é a força normal. E o outro atrito é o atrito estático, que no caso é o máximo, né? Porque ele vai puxar o cara até o máximo possível, que é 30 centímetros, e soltar, beleza? Então o atrito estático no seu valor máximo. Beleza, só isso. Só tem essas forças atuando no eminho, tá? Gente, estando o eminho em cima do emão e movendo só na horizontal, então a gente pode falar que tudo que está para cima anula com tudo que está para baixo, né? Então o atrito estático máximo ele vai ser igual à força resultante. Beleza? Atrito estático máximo, vamos lá. Gente, o atrito estático máximo ele é mi estático vezes a normal, não é isso? Isso aqui vai ser igual a massa vezes aceleração. Reparem que eu usei a letra alfa. Ó, eu usei letra alfa para aceleração. Por quê? Porque lá no MHS, a gente usa A para amplitude. A amplitude aqui, no caso, é 30 centímetros. Né? Então, para não confundir, a gente usa alfa para aceleração, beleza? Ok. Aí, vamos lá. Mi vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso, né? Porque o cara não move nem para cima nem para baixo. Então, se a normal é igual ao peso, então, no lugar dela eu botei mg. Então, mi vezes mg
Mi vezes mg. Isso aqui vai ser igual a massa vezes. Aí aqui que entra o detalhe, tem que lembrar de MHS. Como é que a gente calcula a aceleração no MHS? A aceleração no MHS ela é ômega ao quadrado x. Ômega ao quadrado x. Em que o ômega, lá no movimento circular, seria a velocidade angular, né? No MHS ele é chamado de pulsação ou frequência angular, certo? E o x é a deformação da mola. Gente, como eu estou usando o atrito estático máximo, certo? O atrito estático máximo, então eu tenho que pegar a deformação máxima. Qual é a maior deformação que a mola possui? Amplitude, perfeito. Então, x igual a A, certo? Essa é a maior deformação que a mola tem. Aí eu vou cortar o N, né? Corto o N, beleza? Então vai ficar assim, ó, μg, isso aqui vai ser igual a ômega. O ômega é 2πf, né? Tudo isso ao quadrado vezes a amplitude, que a gente põe no lugar do x, certo? Jogando os dados, então vai ficar μe vezes 10, isso aqui vai ser igual a 2 vezes o π, que é 3, frequência, gente, 10 sobre 20, não é isso? Tudo isso ao quadrado, vezes a amplitude, que é 0,3. Beleza? Porque tem que passar para metro, né? As unidades aqui são as oficiais. Aí pronto. Então, μe vai dar 0,27. Certo? Questão muito boa, né? Ela envolve MHS e tal, certo? Mas você vê que a parte de força elástica mesmo não tem praticamente nada. Certo? Você vê que eu calculei o K à toa. Nem precisei do K. E a última coisinha pra gente terminar é essa do ITA. Isso aqui que foi em 2012, ela assusta, né? Mas, na verdade, o problema é só a continha, porque a ideia é bem simples. Ó, um elevador sobe verticalmente com aceleração constante igual a A, certo? Então, gente, ele está subindo acelerado, né? Certo? Se ele está subindo acelerado, então as forças para cima têm que ser maiores do que as forças para baixo, ok? No seu teto está preso um conjunto de 2 sistemas massa-mola. Ok? Então, bloquinhos ligados a uma mola, acoplados em série, certo? Beleza, conforme a figura. O primeiro tem massa M1, constante da mola K1, ok. O segundo tem massa M2, constante da mola K2. Ambas as molas têm o mesmo comprimento natural, L. Gente, o comprimento inicial das molas é L. Da condição de equilíbrio estático em relação ao elevador. Ó, o que ele está querendo dizer com isso? É que no início, quando o elevador começa a subir, existe uma oscilação das molas. Mas aí chega um momento em que elas estabilizam e elas sobem junto com o elevador, certo? Então, o que ele está querendo dizer? E para quem está aqui fora, as molas e os bloquinhos, eles têm a mesma aceleração do elevador, tá? Eles sobem com a mesma aceleração. Beleza. Aí vamos lá, então. A deformação da mola de constante K1 é Y. E a da outra é X. E a pergunta do ITA é Y menos X. Ok? Então, beleza, vamos lá. Gente, primeira coisa é marcar as forças, né? Como sempre, marca as forças. Aí, olha só. O que o bloco de baixo, o bloco de cima tem, perdão? Ele tem peso vertical para baixo. Certo? O bloco de baixo também tem peso vertical para baixo. Bloco 1 e bloco 2, tá? Chamei de 1 e 2. Ok. Aí, vamos aqui no bloco 2. O bloco 2, devido ao peso, ele estica a mola, né? Aí a mola faz uma força para cima, tentando voltar ao normal. Opa, peraí, gente. Tá, o raciocínio é o mesmo, só que é pro bloco de cima, tá bom? Pensei que eu tivesse marcado a primeira de baixo. Mas não. Marquei assim. Deixa eu dar uma dica. Normalmente começa pelo de baixo. Começa pelo de baixo, tá? Mas dá no mesmo. Tá bom. Então, olha só. Então, o bloco 1, devido ao seu peso, ele puxa a mola para baixo, ele estica, e a mola faz uma força para cima, tentando voltar ao normal. É a FEL 1, né? Porque essa mola de cima é a mola 1. E essa mola aqui de baixo, o que ela faz? Gente, a mola de baixo, ela tá presa no bloco 1. Aí ela acaba esticando, né? Assim. Aí o que ela faz? Uma força para baixo, tentando voltar ao normal. Então ela acaba esticando,
Aí ela faz uma força para baixo, tentando voltar ao normal. FeL2. FeL2. Certo? Beleza. E esse último bloquinho aqui, o bloquinho de baixo, vamos lá, ele tem o peso, né, vertical para baixo, que eu já marquei. E essa mola 2, o que acontece? Devido ao peso dele, ele estica a mola 2 para baixo, né? E a mola 2 faz uma força para cima, tentando voltar ao normal. O nome dela é FeL2. Certo? FeL2. Olha só, gente. Esse menos aqui é para indicar sentido contrário. Lembre-se que a gente só trabalha com molas ideais. O que isso quer dizer? Que a força numa extremidade é a mesma na outra. Então, se aqui for 10 newtons, do outro lado é 10 também, certo? Esse menos é só para indicar sentido contrário, ok? Beleza. Aí, separa os corpos para marcar as forças. Veja se tem alguém torto aqui para decompor. Não tem, certo? Veja se alguém anula com alguém. Não tem quem anule porque os caras sobem acelerados. Aí agora, gente, é montar o sistema. Então, vamos começar pelo bloco 1. Ó, para o bloco 1, o que a gente pode falar? Pessoal, como ele sobe acelerado, então tudo que está para cima, aqui, tem que ser maior do que tudo que está para baixo. Então, FeL1 menos o peso de 1 menos a FeL2, esse cara é a resultante, é igual a massa de 1 vezes a aceleração, certo? Tudo bem? Beleza. Aí vamos lá. FeL1, como é que você calcula a força elástica? K1x1 menos peso de 1, M1G, menos FeL2, K2x2, isso aqui é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Tudo bem? Ó, o exercício falou que a deformação da primeira mola é Y e da segunda mola é X. Eu substituí e cheguei nessa equação aqui, tá? Guarda esse troço aqui, tá, gente? Agora, bloco 2. Para o bloco 2, sobraram apenas FeL2, porque o menos não entra na conta, FeL2 e peso de 2. Como ele sobe acelerado, então a FeL2 é maior, não é isso? Então, FeL2 menos o peso de 2 vai ser igual a massa de 2 vezes a aceleração, certo? Beleza. FeL2, K2 vezes a deformação, que a gente chamou de X, né? Mola 2 é X mesmo. Menos peso de 2, M2G, isso aqui vai ser igual a força resultante, M2 vezes A. Tudo bem? Aí eu isolei o K2X. Gente, isolando o K2X, você vai lá e substitui na de cima. E aí começa o trabalho braçal, cara. Aí eu fui substituir lá na de cima, né? Então, no lugar do K2X, eu coloquei essa carniça aqui. Tudo bem? Aí eu isolei o Y. Beleza? Porque o Y é Y menos X, né? Tudo bem? Isolei o Y. Ok? E o X eu já tenho da equação de baixo. É só passar o K2 dividindo. Aí agora você faz Y menos X, que foi o que o Ita pediu. Então é o Y, que é esse carnição aqui, certo? Menos o X, que é aquele ali. Beleza? O mínimo é K1, K2, né, gente? Quando você não sabe o mínimo, é o produto deles. Então K1, K2 dividido por K1, K2 vezes aquilo, então é K2 vezes aquilo tudo, né? Menos K1, K2 dividido por K2. K1 vezes aquilo ali vezes K1, certo? Fiz a distributiva, tudo bem? E botei o A mais G em evidência. Então, botei o A mais G em evidência e fiz a distributiva. M1K2, M2K2, menos M2K1, certo? Beleza. E organizei o M2 em evidência. Prontinho. Acabou o exercício, tudo bem? Certo? Então tá. Espero que todos tenham entendido. Beleza? Então, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.